Um porco está numa sala extremamente limpa e ao seu redor humanos estão usando roupas brancas. Ele não está esperando o dia que vai parar no prato de comida de alguém esfomeado. Na verdade, ele tem um destino bem diferente. Ele vai salvar uma vida humana. E esse suíno pode até se parecer com um outro qualquer, mas no seu interior guarda algo único. Algo bem humano. Parte dele, tipo os pulmões, o fígado ou até o seu coração, na verdade, não são dele. O dono que pagou por isso é um ser humano que está com a saúde fraca e vai precisar de um transplante. Pois é, isso não é uma fazenda comum. Essa é uma fazenda de órgãos humanos, gerados dentro de porcos geneticamente modificados. E ela não existe. Ainda. Avanços significativos vêm acontecendo na área da genética e nós estamos há alguns poucos anos de criar porcos humanos que vão salvar pessoas como você. Mas imagina se um imprevisto acontece e meio que sem querer, no fim, acabamos criando um suíno com um cérebro inteiramente humano, que assim como o seu, é capaz de sentir emoções complexas e questionar a própria existência. É como se uma consciência que nem a sua ou a minha estivesse aprisionada dentro de um porco. Ou quem sabe o resultado final como um todo seja mais parecido com um humano do que com um suíno. Quais as consequências de um acontecimento como esse? Será que isso não é meio que arriscado demais? Quais são os limites éticos dessa nova tecnologia? Bom, é isso que vamos ver agora. Vamos nessa! Olá, criaturas da internet, eu sou Davi Calazans e você está assistindo a mais um episódio do Ponto em Comum que só foi possível graças a você e também os meus humanos apoiadores, que assim como eu ou você podem um dia precisar de um transplante. Às vezes, quando alguém está com uma saúde muito prejudicada por causa de um mau funcionamento de um órgão específico, a melhor ou até a única saída pode ser um transplante. Mas isso tem um problema. De onde é que você vai arranjar um doador de órgão humano? Doar pâncreas ou o coração não é como doar sangue. É preciso esperar alguém falecer. Aí, Marcelinho, vou ali doar uns pulmão ali e já volto, já. Não esquece de comprar pão também. Mas toda hora não tem gente morrendo? Será que é tão difícil assim encontrar alguém que sirva? É, o pior que é difícil sim. Apesar de muitas pessoas falecerem todos os dias, não são todas que são declaradamente doadoras. E mesmo que 100% delas fossem, ainda assim é preciso morrer do jeito certo. Não adianta de nada ser doadora se a pessoa perdeu a vida por causa de um acidente, alguma doença infecciosa ou câncer, sei lá, qualquer coisa que possa danificar ou contaminar o organismo. Apenas uma pequena fração vai deixar os órgãos preservados depois de perder a vida, como é o caso da morte cerebral ou uma parada cardiorrespiratória, e isso representa somente cerca de 1% do total de casos. E mesmo assim pode não dar certo. Alguns talvez tenham morrido sozinhos em casa e somente horas ou dias depois é que descobriram o que tinha acontecido. No momento seguinte ao falecimento, nossos corpos começam a se deteriorar e quanto mais tempo se passa, mais os órgãos perdem a sua qualidade e valor para um possível receptor. Para ter uma ideia, dentro dos padrões da medicina moderna, o fígado, por exemplo, só é aproveitável 12 horas depois da morte do doador. E o coração só tem 4 horas. Por isso que a oferta de órgãos é extremamente menor do que a demanda, até mesmo em um país como o Brasil. O Brasil é simplesmente o país com o maior programa público de transplante de órgãos, tecidos e células do mundo. O Sistema Único de Saúde, o famoso SUS, financia cerca de 95% dos transplantes no país. Porém, apesar da gente ter o privilégio de ter à nossa disposição um sistema desses, ainda assim temos um grande problema. Em 2019, até o mês de setembro, o número de doadores que realmente doaram foi de 2.366. Agora, já em setembro daquele ano, a quantidade de pessoas na lista de espera por um transplante foi de 36.468, um número mais de 15 vezes maior. Muitas vidas humanas são perdidas durante a espera nessa lista. Parece que estamos ainda muito longe de atender todo mundo. Parece que nós nunca vamos atingir isso, a menos que a gente use animais. Quando um
doador de órgãos doa para um receptor e ambos são da mesma espécie, isso é chamado de alotransplante. Agora, quando os dois são de espécies diferentes, aí temos um xenotransplante. E ambos são tarefas difíceis. O nosso organismo possui um mecanismo de defesa natural que reconhece tudo o que não é parte dele para atacar e destruir com o sistema imunológico. Isso, por um lado, é ótimo, porque é assim que nós acabamos com patógenos. Mas, por outro lado, é ruim, porque um órgão transplantado é exatamente isso. Um corpo estranho, um invasor que precisa ser destruído. O nosso organismo julga se algo faz ou não parte dele pela composição das moléculas inseridas na superfície de cada célula. A composição delas tende a ser única para cada indivíduo. E por isso, se um órgão de outra pessoa está no seu corpo, a tendência é que o seu sistema imune o reconheça e rejeite, mesmo sendo da mesma espécie. Agora imagina o tamanho da diferença de composição entre espécies diferentes. Sem dúvida, elas tenderiam a ser muito mais diferentes. O desafio de um xenotransplante é bem maior do que um alotransplante. E foi por isso que chimpanzés foram a primeira escolha, por serem a espécie mais próxima, mais aparentada com a gente. O problema é que eles são uma espécie em extinção, o que torna as coisas inviáveis. Diferentemente de babuínos, que também são primatas, mas não estão ameaçados. E assim, o caso mais famoso de xenotransplante foi de um coraçãozinho que veio de um babuíno e foi recebido por uma recém-nascida, que ficou conhecida como Baby Faye, que infelizmente acabou não dando certo. E para você saber dessa história, basta escutar o nosso podcast exclusivo para apoiadores do canal. E se você ainda não é um apoiador, basta clicar bem aqui. Ok, tá, mas vamos agora supor que a gente consiga desenvolver a tecnologia necessária para evitar a rejeição em transplantes de babuíno para humano. Mesmo assim, esses animais ainda não são bons doadores, justamente porque são semelhantes com a gente. Até demais. Porque um patógeno que os infecta pode acabar saltando com mais facilidade para nós, que foi exatamente a maneira como o HIV surgiu na humanidade. Sem falar que o tamanho dos babuínos não é muito adequado, eles são menores do que nós e, bom, não daria para alguém receber um coração pequeno demais, por exemplo. Agora, o fator que fez realmente a gente abandonar de vez a ideia de utilizar esse primata foi o de que babuíno é um bicho complicado. Tenta aí fazer amizade com o babuíno. Olha que macaquinho bonito, você tem um pouquinho disso aqui, ó. Então, eles são ferozes, cheios de regras sociais, de acasalamento. A gestação dura tempo demais e dão luz a poucos filhotes de cada vez. Ter um grande número deles para fazer esse experimento todo em laboratório seria uma dor de cabeça. Mas por outro lado, tem um animal que não é ameaçado, que possui uma fisiologia parecida, é semelhante a gente, mas não tanto, é dócil, do tamanho certo, com a gestação curta e a ninhada grande, além de se reproduzir como se não houvesse amanhã. Eu estou falando deles, os porcos. Imagine viver em um mundo onde não existe incerteza durante a espera por órgãos, onde nem sequer existe uma lista de espera por transplantes. Não há correria em cirurgias que precisam ser feitas às pressas do nada. Um mundo que você tem certeza que vai ter um órgão sim, no melhor momento possível, podendo até ser no dia seguinte. É isso que cientistas estão próximos de atingir com o uso de porcos doadores. Teria um exército deles à disposição humana. Mas antes de chegar nisso, como eu disse, a chance de um receptor humano rejeitar um órgão de outra espécie é maior, porque a composição da membrana celular é diferente em porcos. E nós temos que mudar isso. Temos que arranjar uma maneira de desligar esses genes suínos que codificam essas diferenças celulares. E esse tipo de manipulação genética era impossível na prática. Essa tarefa iria literalmente durar séculos para ser completada. Iria, se não fosse uma descoberta. Recentemente, destravamos o poder de uma técnica de edição genética chamada de CRISPR. Ela nos dá uma precisão, rapidez e barateamento do custo nunca antes vistos na história. Agora nós podemos facilmente alterar genes específicos, substituir por outros inteiramente novos ou simplesmente desligá-los. E assim, vários deles têm sido modificados em porcos para que esses bichos não tenham uma membrana celular que cause rejeição
rejeição humana, e nem também que eles espalhem doenças. Mas isso não ia resolver 100% da rejeição, ela ainda iria existir de qualquer forma, assim como acontece em alotransplantes, o que pode ser contornado com o uso de remédios que suprimem o sistema imunológico, os imunossupressores. O que por um lado é bom, porque o órgão não é rejeitado, mas por outro ele meio que é ruim, porque isso também faz com que o paciente receptor tenha que viver até o fim com suas defesas naturais um tanto quanto enfraquecidas. Agora imagina se a gente não tivesse esse inconveniente, se o órgão doado fosse inteiramente compatível com o receptor. Bom, isso sem dúvidas seria o ideal. E é isso que estão tentando atingir. A ideia seria retirar células humanas quaisquer, tipo as da sua saliva, e transformá-las em algo especial, em células tronco. Essas células são indiferenciadas e são capazes de se diferenciar, de se transformar em basicamente qualquer outro tipo celular. E aí a ideia é que se um paciente humano precisa de um coração novo, por exemplo, então essas células tronco iriam ser induzidas a se transformarem em células do coração. O problema é que isso ainda é muito difícil de se fazer in vitro, em laboratório. A impressão de órgãos 3D parece algo promissor, mas ainda é muito distante da nossa realidade. Um órgão não consegue se sustentar sozinho, ele precisa de todos os outros para se manter funcionando e vivo. Por isso que cientistas estão tentando produzir órgãos humanos dentro de, adivinha só, de porcos. Através também do CRISPR, os genes suínos que codificam o coração, por exemplo, iriam ser desligados. Ou seja, seria um porco como qualquer outro, completo, só que sem o coração. E esse espaço vazio dentro dele seria preenchido por células tronco humanas durante uma certa fase inicial do embrião suíno. O organismo vivo de um porco, então, nesse caso, serviria apenas como uma mera espécie de molde para que células humanas ocupassem o espaço vazio dentro dele e formassem, sob medida, um coração completamente humano no interior de um porco. E esse órgão não seria só humano, mas teria exatamente o DNA daquele indivíduo específico, ou seja, a chance de rejeição tenderia a zero. O que parece muito bom, mas esse porco humano nos traz alguns dilemas éticos. Será que, sei lá, não seria ir longe demais com a manipulação genética? Diz pra mim lá nos stories que eu acabei de postar no Insta. Vai lá. Bom, mas o fato é que algumas coisas podem não sair exatamente como planejado. E imagina só se algumas das células humanas introduzidas no embrião suíno acabam migrando para um lugar indevido e formam não só um coração, mas também um outro órgão, como um cérebro. Imagina só como seria ter um cérebro inteiramente humano, assim como o meu e o seu, capaz de sentir emoções complexas, capacidade de entender línguas humanas e ser totalmente consciente da sua própria existência. Tudo isso e mais aprisionado no corpo de um porco. Mas até a próxima década, até você poder comprar o seu próprio suíno com um pedaço de você, muito debate precisa ser feito sobre o sonho e o pesadelo que vai ser dividir esse mundo com porcos humanos. E fazendo esse vídeo eu percebi como estamos entrando numa era de novas possibilidades, em que mais do que nunca a gente precisa parar um pouco e entender o que está acontecendo. Uma tecnologia que resolve questões de vida ou morte de milhões de pessoas pelo mundo dificilmente vai ser parada por completo. Por isso que, pessoalmente falando, eu acredito que debates, regulações e leis devem ser criados e baseados, e antes de tudo, em ética e informação. Informação como a que pode ser encontrada numa pesquisa no Google, que aliás gera bastante CO2. E se você quiser saber como e quanto gás carbônico poluente uma pesquisa no Google produz, basta você clicar bem aqui. Ou você pode ver esse outro vídeo relacionado, assim como o Rafael, que tá aí junto com a sua amiga Paula, fazendo um tributo a André Matos, um dos seus músicos favoritos. E Rafael, muito obrigado por apoiar o maior canal de divulgação científica do Nordeste. E não se esqueça que quarta tem vídeo novo. Tchau!